escolha, olha bem o que... Olá, Fred, como está? Olá, Manoel, como Tudo está? bem? Estou bem, não sei. Já sabes qual é o tema de hoje? Já sei, já Guarda sei. aí. Já nos dizes. Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um A Tua Cena, oferecido pela Nuete Comunicação para a Saúde. Eu sou a Mana Nuete e cá estou para responder a todas as tuas dúvidas sobre saúde sexual e reprodutiva. Para tal é fácil, basta enviar-me uma SMS para o 8216 71277 ou então entrar em contato comigo através do Facebook, que já vai passar aí no rodapé. Na edição de hoje vamos voltar a falar de um dos temas que é o predileto da nossa audiência. Qual é, Fred? Sexo. Isso mesmo, hoje vamos falar sobre sexo. E antes de começarmos, eu gostaria de deixar uma daquelas que são as mensagens principais em torno deste tema, que é para você aí em casa reter na sua memória. Primeiro, que não existe uma idade, não há uma regra que diz qual é a idade ideal para iniciar a vida sexual. Mas se você tiver dúvidas quanto a isso, possivelmente você ainda não está pronto. Então, não tenha pressa, tá bem? Porque afinal temos uma vida inteira pela frente. Espere mais um bocadinho até que você se sinta preparadinho, ok? Por outro lado, ninguém nos deve obrigar ou forçar a iniciar a vida sexual. Esta é uma decisão que tem que ser tomada de forma individual, certo? Então, não vale a pena estar aí a forçar a sua namorada ou o seu namorado. Deixe ele decidir por si ou ela decidir por si e sentir-se preparada, porque afinal é um passo muito grande que a gente está a dar na vida. Por outro lado, para aquelas pessoas que já iniciaram a vida sexual, sabe que a partir de agora está exposto, a vários riscos. Riscos tais como infecções de transmissão sexual, incluindo o HIV e também uma gravidez não planeada. Então, o meu conselho para você que já iniciou a vida sexual é que use sempre o preservativo, mas que faça uma proteção dupla. Proteção dupla, sim, que combine o preservativo e qualquer outro método contraceptivo. Pode ser a pílula, pode ser a injeção, o implante, qualquer outra coisa. Quer ter mais informação sobre os métodos contraceptivos? Então dirija-se a um SAS, a uma unidade sanitária ou também a uma das clínicas da Mudefa. Agora sim, vamos à nossa primeira questão. Olá, Mana Noite. Gostaria de saber se o sexo anal pode engravidar. É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha... Olá, meu querido, muito obrigada pela tua questão. Sexo anal pode engravidar? Não. Nem o sexo anal pode engravidar, assim como o sexo oral também não pode engravidar. O que eu posso te dizer sobre o sexo anal é que ele carrega consigo alguns riscos. Quais riscos? Riscos de apanharmos uma infecção de transmissão sexual, incluindo o HIV. Por que isso acontece? É simples, porque o ânus, como já falamos em algumas edições anteriores, é uma zona muito sensível, certo? As paredes são muito finas e tem muitas veias. Então, com a penetração é fácil, com que uma destas veias rompa, certo? Se uma dessas veias rompe, há ali sangue, podemos ter cortes ou feridinhas que permitem, a transmissão de infecções sexuais, incluindo o HIV, certo? Por isso é que a gente diz, quer fazer sexo anal, primeira regra, usar sempre camisinha, ok? Se tiver que alternar entre sexo anal e sexo vaginal, troque a camisinha, fez sexo anal, terminou, trocou a camisinha, colocou uma outra camisinha e fez sexo vaginal, que é para quê? Para evitar doenças e também infecções de transmissão sexual. Por outro lado, sempre que possível, use também gel, um gel lubrificante, porque a gente está a dizer que o ânus é sensível e que não produz lubrificação como a vagina. Então, é necessário ajudarmos, o ânus a lubrificar. Então, o conselho é que a gente use sempre que possível, um gel lubrificante. Melhor é que seja na base de água. É simples, é só pegar o gel e espalhar, em volta da camisinha ou então espalhar na região do ânus, certo? Muito obrigada pela tua questão. Vamos então à próxima questão. Tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Manauete. Gostaria de saber se duas raparigas homossexuais podem apanhar ITS. É tua cena, é tua vida, é tua escolha.
Fred, o que é que tu achas? Duas raparigas homossexuais podem apanhar ITS? Eu acho que sim. Achas que Eu sim? acho que sim. Achas que sim? Pois é, então, duas raparigas homossexuais podem sim apanhar ITS. Por quê? Porque o sexo vaginal também permite a troca de fluidos sexuais, ok? Então, o meu conselho aqui, neste caso, é que existem umas proteções, não é? Que são pequenos lenços de látex que podem ser disponibilizados também pela Lambda, que é a Associação de Defesa das Minorias Sexuais. Estes pequenos lenços servem para quê? Servem para proteger, não é? Esta troca de fluidos sexuais. Então, o que são? São pequenos lenços que a gente coloca na região vaginal e a partir daí já pode-se fazer o sexo oral ou o sexo vaginal com proteção. Agora, se você não tiver acesso a esta pequena proteção, o que eu posso fazer? Há uma solução. Lavou bem as mãos, sim. Pega num preservativo, pode ser feminino ou então masculino e corte num formato vertical. Cortou no formato vertical, colocou na zona vaginal. Mas tem que ter muita atenção. A parte que tem a lubrificação tem que ficar por cima, certo? Fica por cima e a partir daí você já pode fazer o sexo vaginal, não é? Ou então o sexo oral sem correr grandes riscos, ok? No caso de usarem vibradores, por exemplo, quais são os cuidados que se deve ter? O cuidado ao usar o vibrador é sempre o mesmo. Colocar uma camisinha no vibrador, como se fosse um pênis. E se forem a trocar entre parceiras sexuais, é importante também que troquem o preservativo. Usou o vibrador, trocou o preservativo e passou para a sua parceira, certo? Outra coisa que eu posso dizer, o que é? É que é importante, assim, para todos os rapazes e raparigas, não é? Que prestem muita atenção aos seus órgãos genitais e sempre que notarem alguma transformação, dirijam-se imediatamente a uma unidade sanitária para evitar problemas futuros. As dicas que eu dei aqui não servem só para casais homossexuais, mas servem também para casais heterossexuais. Vamos então à nossa próxima questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mananguete. Como fazer com que uma rapariga aceite o sexo anal? É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Como fazer com que uma rapariga aceite o sexo anal? Bem, nós temos estado aqui sempre a falar, não é? Que uma relação sexual, que uma relação amorosa é uma parceria, não é? Entre duas pessoas. E que esta parceria tem que ser conquistada, não é? Para que ela sobreviva, tem que ser na base de comunicação. Mas não basta que haja comunicação, tem que haver boa comunicação. Essa boa comunicação vai depender também, não é? De fatores como confiança e honestidade, certo? Onde as duas pessoas conversam sobre os seus problemas, não é? As coisas que lhes afligem, falam sobre o que acham que falta na relação, sobre as novas experiências que gostariam de ter e até pode ser sobre o que há a mais, não é? Sobre as coisas que gostariam de diminuir e falam disto de forma aberta, certo? Sem críticas, sem obrigar a outra pessoa, sem estar a julgar a outra pessoa, ok? Dito isto, o que eu posso dizer? Primeiro passo, já sabes, é tentar comunicar com a tua parceira e deixar claro que gostarias de experimentar o sexo anal com ela e ver como é que ela vai reagir a isto. Por outro lado, podes também esperar num dia em que vocês estão num ambiente sossegados, calmos, relaxados, ali a namorar e simplesmente tentar para ver o que vai dar, mas de uma forma muito amigável, não é? Para ver como é que ela vai receber e se ela não estiver afim, não vale a pena obrigar, certo? Então, se estivéssemos aqui a fazer algumas regras ou algumas dicas, a primeira coisa seria essa. Se a sua parceira não estiver afim, não vale a pena obrigar. Ela não quer e não quer. Deixa para outro dia, a gente tenta num outro dia, certo? Segunda coisa é usar sempre a camisinha, ok? Como a gente já esteve a falar, é muito importante que se use camisinha em todas as relações sexuais, sem exceção, ok? Ao usar a camisinha também é importante porque a gente está a dizer que o sexo anal pode ser um bocadinho doloroso,
não é? Ou desconfortável para algumas mulheres, mas é verdade que para outras é completamente satisfatório, que elas sentem muito prazer sexual, mas isso depende de pessoa para pessoa. Então, para evitar isso, e como já vimos também que o ânus é uma região que não possui lubrificação natural, é importante também que use um gel na base de água para lubrificar esta zona, certo? Tente também encontrar posições que possam ser confortáveis para a sua parceira. Que a gente está a dizer que pode ser, principalmente no início, pode ser um bocadinho desconfortável, não é? Então tente sempre encontrar posições que para ela, que ela se sinta mais confortável. E não tenha receio, não tenha vergonha em experimentar, certo? Por outro lado, se a sua parceira realmente não estiver afim e deixar claro que, pá, baby, isto não vai rolar, não vale a pena insistir, ok? Você tem o dever e ela tem o direito de ser respeitada. Boa sorte. Vamos então à nossa próxima questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, mana noite. Gostaria de saber o que fazer quando o homem aguenta só um round. É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. O que fazer quando um homem só aguenta um único round? Ok, bem, o que é que eu posso dizer agora? Tens alguma dica? Para quê? Se o homem só aguenta um round, o que é que a menina pode fazer? Espera aí, a questão é... Ela quer saber o que fazer quando o homem só aguenta um único round. Mas eu também não posso dar minhas dicas no ar, não fica bem. O que tem, Fred? É uma troca de experiências, não é? É para a gente aprender. Não, essa questão eu até preferia que Exato. fosse o Escobar a responder. Mas já que ele está lá embaixo, É pena que o Escobar está longe. Ok, o que é que eu posso dizer? Primeiro que sexo bom, não é quantidade, mas sim qualidade. Nós podemos até ter 3 ou 4 vezes, não é? Fazer sexo 3 ou 4 vezes ao dia e ambas as partes não estarem satisfeitas. Assim como podemos fazer sexo simplesmente uma vez por dia e todo mundo sair satisfeito, né? Por mais até que não se atinja o orgasmo, mas conseguimos encontrar satisfação sexual, ok? Então, por mim não vamos por aí, não vamos pensar na quantidade, mas sim vamos pensar na qualidade. Por outro lado, concordas com essa parte? Ouviram? Achas que sexo bom é quantidade ou é qualidade? é qualidade, é qualidade. É qualidade, É né? saber fazer. Saber fazer. Qualidade E é não o se que preocupem, importa. porque há muita gente... não preocupem, ninguém vai me chamar de bombinha, não. Não tem nada a ver. Bombinha, o que é bombinha? É uma expressão que usam por causa de um round. Dizem que é então bombinha. chamam a pessoa de bombinha. Bombinha, exato. Ok, tá bem. Então, por outro lado, se o namorado é bombinha, como o Fred esteve aqui a nos ensinar, pode haver atrás disso, né, alguns motivos. Então, é muito bom conversarmos para perceber o que é que está a acontecer. Se calhar ele está estressado. Se calhar tem N problemas que não lhe saem da cabeça ou simplesmente está cansado, não é? E já começamos aí a apelidar, a chamar nomes que não valem a pena. Também é importante percebermos que chega uma faixa etária em que o homem, não é, já não tem o mesmo desempenho sexual que tinha antes. Por exemplo, na casa dos 40, 50, se ele conseguia 3 ou 4 rounds, vai começar a diminuir paulatinamente, não é? A idade já não permite tanta coisa. Agora, se você que está aí em casa está mesmo preocupado com isso, eu quero saber mais, eu tenho que fazer alguma coisa, essa situação preocupa-me. O que eu posso dizer, não é? É que procura um técnico de saúde, especialmente um urologista, que é um médico que cuida da saúde íntima dos homens, e lá você poderá ter mais informação. Se tiver menos de 24 anos ou até os 24 anos, você pode procurar uma clínica da Amodefa, pode procurar um SAJ, Serviço Adolescente Amigo Jovem, que lá o atendimento é completamente gratuito. Mas, mais uma vez, eu repito, o que é importante não é a quantidade de vezes que se faz sexo, mas como ele é feito, ou seja, a qualidade. Vamos então à nossa SMS. Bem, a SMS de hoje diz o seguinte: Mana noite, espera, isto não é uma SMS, é uma questão, não é? questão, Temos mais é uma uma questão. questão. Vamos então à nossa quinta questão. É tua vida,
Olá, Manamwete. Gostaria de saber se existem truques para evitar ejaculação precoce. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Olha Muito obrigada pela sua questão. É pena que o mozinho não está aqui, não é? Porque ele já é craque a responder. Não, mas eu faço essa ideia, eu questão. tenho noção, eu faço ideia. Ainda Não, te lembras? Não, porque já passei por uma situação Não, assim. do que andamos a falar nestas edições. E recordo, eu acho que Ok. ejaculação precoce eu acho que tem mesmo a ver com ansiedade, é psicológico. A pessoa assim está ansiosa. Com o seu desempenho Exatamente, sexual, acho que é psicológico, não é? não tem nada que a às ver. vezes acaba tendo uma ejaculação precoce. Pois é, para você que está em casa, ejaculação precoce, o que é? Ejaculação precoce é vir-se, não é? Ou é ejacular cedo demais, não é? Antes daquilo que o homem estava à espera. Normalmente, como o Fred bem disse, a ejaculação precoce está sempre ligada com... por detrás um fator psicológico, certo? Então não é motivo de grande preocupação. Acontece, ou a maior parte dos homens passam por isso em algum momento na sua vida, mas isso é mais frequente nos adolescentes ou então quando estamos a iniciar a vida sexual. Mas com o tempo isto passa naturalmente e não é motivo de grande preocupação. Agora, o nosso amigo quer aqui umas dicas, não é? Para evitar a ejaculação precoce. O que eu posso dizer? Primeiro que isto depende. Funciona melhor com outras pessoas e com outras não. Depende do organismo de cada um. Mas vale a pena tentar tudo isto que eu vou aqui dizer. Pode até tentar na relação sexual ou então através da masturbação. Primeiro, o que você pode fazer? Quando sentir que está quase, não é, a ejacular, tente pensar numa coisa completamente diferente. Tente não se concentrar, não é, na satisfação, no seu prazer, não é? E pense nas rodas dos carros, pense numa dívida. Tem que ser alguma coisa completamente diferente, não é? Que é para poder baixar um bocadinho aquela satisfação e não ejacular logo, certo? Outra coisa que pode também fazer é experimentar sempre estar por cima. Procurar posições em que você fique por cima. Por quê? Porque se você está por cima e sente que está quase a ejacular, é fácil. É só sair um bocadinho, respirar, não é? E quando sentir que já baixou, volta. Ou então, está por cima, pode simplesmente parar e ficar à espera, não é? Ficar mais calmo e continuar os movimentos. Pode também simplesmente estar por cima e fazer movimentos mais lentos até ficar mais calmo, não é? Para controlar a ejaculação. Outra coisa que também costuma funcionar com alguns homens é saiu, sente que está quase para ejacular. Saiu, pegou na glande, não é? E apertou, pegou na cabeça do pênis e apertou. Aperta aquela zona que é como se estivesse a dizer a ejaculação para voltar. Fica à espera alguns segundos, ela volta e depois pode voltar a tentar a penetração. Estou a ver aqui uns braços no ar. Eu prefiro pensar nas dívidas. Preferes pensar nas dívidas, numa outra coisa e ajuda mesmo. Depende de pessoa para pessoa. Outra técnica que é bastante habitual, que muitos homens costumam fazer, é simples. Antes de ter a relação sexual, masturbar-se. Masturbou-se e só depois disso vai para a relação sexual. Por que masturbar-se? Porque normalmente aquela primeira ejaculação leva menos tempo. A segunda ejaculação já leva algum tempo. Então, se você se masturba antes da relação sexual, depois disso já tem mais tempo, não é, no seu desempenho sexual para ejacular. Eu espero ter ajudado e conto com notícias suas brevemente. Fred, tens alguma questão? Não, satisfeito. Acredito Não? que os telespectadores também estejam satisfeitos Está tudo clarinho, com o não tema é? de hoje. Ok. Pois é, estamos mesmo a terminar o nosso programa. Lembrar que para entrar em contato conosco é fácil. Você pode mandar uma mensagem para o 8216711277 ou então através do Facebook, www.facebook.com/nuete.org.
Deixa-me dizer que que a próxima semana será a nossa última edição, não é? Vamos interromper, a Mana Noite vai entrar de férias, mas em breve voltaremos. Até lá você pode continuar a mandar-nos as suas SMS. Próxima edição vamos falar sobre circuncisão. Mande-me todas as suas dúvidas para este número ou então para o endereço do Facebook que está aí a passar. Até quinta-feira que vem, pontualmente às 17 horas. E até lá, cuide muito bem de si. Beijinhos. É tua vida, é tua escolha. Olha bem o que